É como se a gente tivesse um sintoma atual, que é um compartilhamento inconsciente de um delírio de hiperpotência, que implica, então, uma energia ilimitada para uma hiperprodutividade. Então, agora a gente vai falar de uma queimação, né? Num burnout. O que é você colocar uma coisa para queimar, que ela queima para fora, né? Que ela explode, que ela estilhaça. E, eh, de alguma maneira, é como se a gente tivesse dentro da gente e temos, né? Uma fogueira. Lembra aquela imagem, que várias vezes eu volto talvez nela, cada um ditado, acho que asiático, talvez chinês, que cada um nasce com uma quantidade de fogo, com uma fogueira, que é a energia basal de cada um, talvez o Qi, e ele vai gastando. A gente vai gastando uma pilha, né? Vai gastando, 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 até o final, quando a gente vira aquelas brasas e depois vira aquela poeira, se conecta de novo com a terra e, quem sabe, isso alimenta outras vidas, outras pessoas, outras ideias ou, de qualquer maneira, termina, né? Isso tem a ver com o nosso ciclo de vida e com um manejo, então, energético que a gente teria que fazer ao longo da nossa existência. A gente faz isso tem micromanejo da nossa energia. E a gente é uma espécie, a gente sabe bem, ela é uma espécie móvel, diferentemente das árvores, que são, a priori, das plantas em geral, uma espécie imóvel, como uma casa, como essa casa. Ela é imóvel, tanto que você diz: quantos imóveis você tem? Ou eu quero comprar o meu primeiro imóvel, né? Como a gente é uma espécie móvel, a gente gasta muita energia, porque a gente se movimenta. Então, a gente faz mais ou menos 3, 4 vezes por dia um micromanejo. Tem que ter um input de energia. Você come, você processa e você, enfim, gasta. Você processa essa energia e você gasta de duas maneiras. Você gasta a energia que você produziu, né? Falando, pensando, correndo, pulando, dormindo, processando subjetivamente, é um maior trabalho mental que demanda energia, e o outro pedaço disso é jogar fora, é fazer o trânsito, trabalho de transitar os resíduos. Resíduo é xixi, cocô, toxina, lixo, DR, coisa que você decide que você não quer mais, Marie Kondo, jogar fora tudo que você está acumulando, parar de carregar peso que está em cima de você, que você está carregando. Chega um dia que você fala: para com tudo isso, não preciso levar tudo isso, né? Então, por que eu estou voltando nesse circuito energético? No macro e no micro, né? No cotidiano, ou nos últimos 5 anos da vida, ou nos últimos 10, ou... Porque a gente precisa entender como é que a gente tem essa energia, como a gente processa a vida com essa energia que a gente tem, os inputs, as vivências emocionais, cognitivas, simbólicas, tudo que você está vivendo, e como você dissolva isso, como você devolve na forma de trabalho, de produções, de relações, de amizades, de amores, de sexualidades, né? Todos os elos, laços sociais, e como que
essas próprias relações, elas trazem esses efeitos, essas toxinas, ou esses simples efeitos que você pode falar, bom, tá, agora não quero mais carregar esta relação desta maneira. Eu sou professora, eu sou mãe, eu sou mulher, só que eu não quero mais carregar a casa nas costas dessa forma, fazendo tudo para meus filhos, para meus netos, cuidando, trocando a fralda, fazendo as compras, cozinhando, levando, voltando, administrando tudo. Não quero mais, quero viajar leve, né? Travel light. Eu quero decidir fazer da forma mais leve, econômica, simples. Não quero mais esse lugar de grande matriarca. Quero agora viajar sozinha. Vou deixar marido, filhos e netos. Vou ficar uma semana num detox. Vou ficar um mês na minha viagem para a Índia, né? Por que que eu estou abrindo com tudo isso? Porque são maneiras de você se proteger de esquentar demais esse motor, ele pifar, né? É isso que é o burnout. O burnout é quando, sabe quando você dá uma esquentada literal na máquina e queimou o motor, foi até o talo. E você, muitas vezes, não se dá conta disso, porque a gente trabalha, a gente opera com uma ideia de que a nossa energia é infinita, de que o nosso tempo é infinito. O que é isso? É uma fantasia que não leva em conta justamente a castração, que não leva em conta o limite, o pouco que somos e o pouco que temos, que não é tão pouco, mas certamente não é tanto quanto a gente imagina. Certamente a gente é mais limitado do que a nossa fantasia gostaria de trabalhar com. A ideia, o imaginário do eu, e sobretudo no mundo contemporâneo, é de um super-eu, né? A gente coma, inclusive, em imperativos superegóicos, em ideais de exigência de produtividade, de efetividade, de eficiência, eficácia, enfim, qualquer que seja a textura que você queira dar, a precisão que você queira dar, a gente trabalha com um super-eu. E não é nem um super-eu, super-ego, a gente trabalha com uma imagem de uma alta potência do eu e uma alta potência egóica, inclusive dos coletivos, inclusive dos grupos, e das empresas, e dos estados, e dos governos, e dos núcleos familiares. É como se fosse alta queimação, muita potência do que a gente tem que ser, do que a gente tem que produzir aqui como um pouco coletivo, seja a família perfeita, ideal, as fotos, os eventos, as viagens, as experimentações, os sabores, né? Aí a festinha de um mês, de 2 meses, a roupa, o conjunto, o passeio, a balada, né? Uma relação afetiva. Gente, quantas imagens, quantas legendas, quantas fotos, quantos filtros. O tempo todo a gente desenhando essa supervivência. Até que a gente se dá conta que, opa, pera, né? 7 fins de semana que eu já estou fazendo essa produção, já estou fazendo a gincana, já estou indo em 7 eventos a cada fim de semana, que começa na quinta e vai até segunda noite, que pode ser um dia até cool de fazer o evento. Então, como é que eu estou nessa produção? Como é que eu estou nessa produção, nesse trabalho que me exige e que eu também me exijo para fazer face a isso, né? Como se eu tivesse o tempo todo
que dá conta de essa imagem de alta produção. 2, um conluio inconsciente com o outro, de que não, ninguém é castrado aqui, ninguém é limitado aqui, e a nossa energia é infinita, o nosso espaço é infinito, o nosso desejo é infinito, e não é que eu tenho que ficar equalizando essa força. É uma hiperpotência, é um delírio, é como se a gente tivesse um sintoma atual, que é um compartilhamento inconsciente de um delírio de hiperpotência, que implica, então, uma energia ilimitada para uma hiperprodutividade. E aí fica todo mundo nadando nesse caldo viscoso e aí se atropelando. Aí, ó, engasgando. Aí o caldo, ó, aí a lama, né? Pode ser dourada. É uma lama dourada, sedutora, que você pode... Peraí, 24 horas? Por que não? Vamos lá, vamos rodar mais um pouco, vamos rodar a máquina, vamos filmar, vamos fazer uma diurna e uma noturna, né? Como se fosse... Vamos dobrar a diária de gravação. A diária de gravação já é 12 horas. É porque, enfim, montar tudo, desmontar é caro, enfim. Já que, então, vamos fazer 12 horas, 24, 36, por que não? Né? Como a gente falou, também a gente tem a competição. Aí você vai numa régua fálica e você vai fazer a competição, quem trabalha mais, quem aguenta mais. A gente faz concurso de quem bebe mais uísque, quem faz mais horas de sexo, chemsex, com mais ou menos química, e quem vai conseguir na empresa completar, por exemplo, o fetiche das senhoras. E a gente tem grandes consultorias, grandes corporações que competem quem é que aguenta mais, porque, imagina, por papá, né? Vamos lá fazer. E eu sou superior a você, eu sou mais inteligente, mais interessante e conseguiria fazer isso. Até que a gente explode, até que derrete, até que queima, até que as peças queimam e se colam umas às outras. E aí, não queria fechar com isso, mas enfim. E aí, se você é minimamente analitizado, minimamente autoconsciente depois da debacle, depois do desastre, depois do caos, né? Precipício, você fala, como eu não percebi? Como eu me deixei levar? Como eu me deixei seduzir? Por que que eu fiz isso? Que cegueira? Qual o limite? Como eu não vi? E aí você tem a segunda face do burnout, que é a culpa de ter perdido o limite, de ter derretido. Aí você vai fazer a culpa disso tudo. E quem sabe, num efeito Anabim, né? No efeito de abismo, o reflexo do outro, você depois vai ter a culpa de ter sentido culpa. Porque aí você não deveria ter se culpado a si mesmo. Porque afinal a culpa não seria sua. A culpa também é do outro, que faz um jogo de manipulação, de chantagem e de exploração, que é próprio do mundo que a gente vive, e que te vai fazer produzir mais, e se não consegue, se culpa de não ter produzido e de ter produzido e derretido. E aí você neurotizou, adoeceu, fraquejou e ainda assim, como você se submeteu a todo esse percurso, e aí você pode ficar numa espiral infinita, que aliás a gente observa tanto no burnout, né, nessa síndrome do burnout, ou como numa síndrome de pânico,
de ansiedade, crise de ansiedade, síndrome do pânico, também a gente tem o medo do medo. A gente tem o medo do pânico, o medo de se ver nessa posição de vulnerabilidade. Então a gente já fica tenso ao entrar ali, assim como a gente fica tenso ao se ver numa situação em que você não pode funcionar e produzir. Ou seja, a gente ainda faz uma torção, né? Como se fosse uma torção, usando Lacan, né? Numa garrafa de clarão, a gente faz uma nova torção nesse universo em que a gente vive, que é tão... Cada giro, né? Cada giro vai buscar apontar a seta da responsabilidade entre o eu, o outro. É minha culpa, é culpa do chefe, é culpa do trabalho, é culpa do cônjuge, do parceiro, do filho, sem a gente poder juntos, talvez, e quando for o caso, numa mesa de conflito, de negociação, sem fugir do conflito, para buscar compreender as estruturas que levam a isso, os vetores, as forças que estão cada vez mais fazendo a altíssima exigência, aliada a uma fantasia de máxima potência, destruindo e fazendo a gente queimar na base, gastando. Então, para voltar à imagem do início, né? Como é que a gente se vê na armadilha de gastar muito agudamente, violentamente, aquela energia com a qual fomos honrados no início das nossas vidas. Sim.